Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Até aqui. Havia um médico texano chamado Beck Withers. Este homem, ele foi a uma expedição, juntamente com os seus amigos, ao Monte Everest. E em um determinado momento, ao saírem do acampamento, o seu grupo foi atingido por uma nevasca. E aquele homem quase morreu naquela nevasca. A propósito, o líder daquela expedição veio a falecer naquela nevasca. E os seus amigos que estavam no acampamento o deram como morto por 2 vezes, por não encontrarem ele, por não terem mais contato, nem terem mais notícias dele. Porém, aquele homem, munido de uma grande e profunda esperança essa que firmou seus passos, que firmou seus pés, já deficientes pela nevasca, conduziram aquele homem de volta ao seu acampamento, de volta a encontrar-se com seus amigos. Quando nós lemos a primeira carta de Pedro, é inevitável que não nos lembremos das palavras que Jesus diz a Pedro, quando lemos Lucas, capítulo de número 22 e versículo de número 32. Jesus olha para Pedro e diz: Eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ao escrever a primeira carta, Pedro cumpre exatamente aquilo que Jesus tinha dito, aquilo que Jesus havia previsto sobre ele. Pedro escreve a sua primeira carta entre o ano 63 e 64 da era cristã. E esta carta, ela é escrita com alguns propósitos. Propósito de instruir, propósito de ensinar a respeito da salvação, mas um dos propósitos mais evidentes nesta carta, ou para a escrita desta carta, é fortalecer os irmãos, é fortalecer a igreja que estava sendo perseguida. E Pedro escreve no intuito de fortalecer os irmãos e firmá-los na fé e na esperança que eles haviam recebido do Senhor Jesus. Pedro, ao escrever e fortalecer os irmãos, e quando nós lemos o versículo 6, o mesmo capítulo que nós lemos agora, nos fala que eles estavam vivendo em várias tentações. A palavra tentação aqui não tem o sentido que nós entendemos de tentação, mas tem o sentido de provações. Eles estavam sendo perseguidos por Nero. E Pedro escreve também preparando os irmãos para uma perseguição ainda mais intensa que viria e não demoraria. A saber, no ano 64 da era cristã, Nero incendeia Roma e coloca a culpa sobre os cristãos. E a perseguição, que já era intensa, ela torna-se ainda mais intensa. Nero promove uma perseguição aos cristãos que estão em Roma. E muitos cristãos são mortos, muitos cristãos são martirizados. E Pedro diz: meus irmãos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. É para esse povo que Pedro está falando sobre esperança. Um povo que vivia em dificuldades, um povo que vivia errante, um povo que vivia o martírio,
um povo que vivia em perseguição, um povo que vivia em sofrimento. A saber, o próprio Pedro diz a tradição que no ano 68 da era cristã, foi crucificado de cabeça para baixo também em Roma. Então Pedro está falando para essas pessoas sobre uma esperança que ele tinha. Está fortalecendo os irmãos em uma esperança, e em contrapartida está também fortalecendo a sua esperança, porque ele sabia que os dias em que viviam eram maus. Nós sabemos que nos dias de Nero e nos dias dos demais imperadores, aqueles que vieram antes, aqueles que vieram depois, os cristãos foram perseguidos. Mas uma perseguição universal, se é que podemos dizer assim, não aconteceu aos cristãos senão ou antes do ano 249 da era cristã, com o imperador Décio. Foi o primeiro perseguidor da igreja, de uma forma universal, de uma forma global. Outros vieram também e perseguiram a igreja até o quarto século, quando a igreja se torna então religião oficial do Império Romano, e acaba a perseguição, acaba o sofrimento do ponto de vista físico, acaba a perseguição dos homens, mas a igreja abandona a esperança, a igreja abandona a fé, a igreja abandona aquilo que Paulo chama, advertindo Timóteo, a sã doutrina. E desde então a igreja tem se afastado de forma constante, progressiva, do cerne da vontade de Deus e da sua palavra. A igreja ignorou a sã doutrina. Mas o alerta foi dado por Pedro. Meus irmãos, Deus nos gerou para uma viva esperança. Foi para isso que Deus nos gerou. Gerou de novo. Nos deu uma nova vida, nos deu uma nova perspectiva, nos deu uma nova personalidade. Se assim não foi, se assim não é, então nós não somos nascidos de novo. Mas quando ele fala de esperança, o que será que Pedro está querendo dizer? O que é que nós entendemos como esperança? Então nós geralmente conectamos esperança com o verbo esperar. Eu tenho esperança que algo vai dar certo. Eu tenho esperança que a coisa vai acontecer. Mas esperança não é esperar. A palavra esperança não pode vir do verbo esperar. A palavra esperança tem que vir do verbo esperançar. E qual é a diferença de esperar e esperançar? De esperança do verbo esperar e de esperança do verbo esperançar. Esperançar significa ir atrás. Esperançar significa buscar. Esperançar significa não desistir. Esperançar significa lutar. Então esperar é estar passivo. Esperar é acreditar que algo vai acontecer e eu vou me sentar e vou esperar isso acontecer. Esperançar é nos colocar em movimento para que aquilo que nós esperançamos que aconteça venha de fato a acontecer. Então esperançar não requer, não impõe a nós passividade, pelo contrário, impõe a nós atividade. Nós, quando esperançamos, quando temos esperança do verbo esperançar, nós estamos ativos. Então esperançar é acreditar que o horror, que o mal, que o sofrimento até pode estar presente, mas ele pode ser vencido, mas as coisas podem mudar. Mas não é sentar e esperar que aconteça, não é sentar e esperar que mude, não é sentar e esperar que venha, mas é lutar, mas é ir atrás, mas é buscar fazer isso acontecer. Quando Pedro está falando sobre esperança, Pedro não está dizendo, olha, Deus nos gerou para uma nova e viva espera. Não.
para que esperemos não apenas passivamente, mas que nós esperemos lutando para que a coisa de fato aconteça. Quando nós temos essa percepção e essa visão da vida, essa compreensão do que é esperança, a esperança torna a nossa caminhada mais bela, a esperança torna a nossa caminhada mais florida. Por quê? Porque dela emana força, porque dela emana ímpeto. Essa esperança que nos faz ir atrás, que nos faz buscar, que nos faz lutar, que nos move a fazer acontecer, ela gera em nós força, ímpeto, vontade, gana de fazer a coisa acontecer. Nós precisamos desfrutar da força desse sentimento. O nosso coração precisa ser dominado pela força desse sentimento, dessa esperança. Não essa esperança que nos faz esperar, mas essa esperança que nos faz lutar. Essa esperança que nos faz ir atrás. É importante que tenhamos esperança. Uma vida sem esperança é uma vida sem graça. Uma vida sem esperança é uma vida morta. É importante que tenhamos esperança, mas é importante que tenhamos esperança em algo que de fato produza resultado. Que a nossa esperança não seja em algo que não frutificará em absolutamente nada. Que a nossa esperança seja em algo verdadeiro. Que a nossa esperança tenha bases estruturais. Que a nossa esperança tenha sentido. Do contrário, a nossa esperança torna-se apenas uma ilusão. Ter esperança em algo que não tem fundamento, que não tem base, que não é verdadeiro, não é esperança, é ilusão. E quando nós falamos sobre ilusão, será que não é isso que muitas vezes circunda a nossa vida? Será que muitas vezes não temos confundido esperança com ilusão, ou ilusão com esperança? Será que muitas vezes, na espera de algo, não temos nos iludido? É possível que nós, muitas vezes, venhamos nos iludir, acreditando que aquilo, ou o alvo, ou o objeto da nossa esperança é verdadeiro. Aqui Pedro estabelece perfeitamente e claramente em que está a nossa esperança. Algo bem fundamentado, algo verdadeiro, algo verificável, algo que tem base, algo que tem estrutura. Então que a sua esperança esteja sobre o que é verdadeiro. Que a sua esperança esteja sobre aquilo que tem fundamento, sobre aquilo que tem base. Eu não sei se você já ouviu falar, e eu acredito que não, em um movimento que surgiu nos Estados Unidos chamado Heaven Gates. Esse era um movimento religioso que surgiu e foi fundado em 1974 nos Estados Unidos. Esse movimento, ele foi fundado, essa seita americana foi fundada por Marshall Applewhite e Bonnie Nettles. E o nome Heaven Gates significa portão do céu. Eles se intitulavam como portão do céu. E essa seita, que tinha também uma mescla de ufologia. Se você não sabe o que é a ufologia, ufologia é a ciência que estuda os alienígenas. Ciência entre aspas, né? Mas a que se identifica como ciência que estuda os alienígenas. Não pode estudar alienígena porque não existe, porque nunca foi encontrado de fato. Mas são aqueles, os ufólogos são aqueles que acreditam que existem alienígenas. E essa seita, ela ensinava os seus adeptos que o ato de tirar a própria vida os levaria para o céu em uma espaçonave.
espaçonave. Eles acreditavam que ao tirar a própria vida, eles seriam levados aos céus numa espaçonave. E isso levou a um suicídio em massa no ano de 1997, onde 39 adeptos dessa seita tiraram a própria vida, acreditando que eles seriam levados ao céu em uma espaçonave. Nós temos uma religião que cresce de forma assustadora nos nossos dias, o Islã. E nós sabemos que dentro do Islã existem os sunitas e os xiitas. Nós sabemos que existem os terroristas, os homens-bomba. E estes acreditam que, quando eles tiram a própria vida, explodindo-se para destruir outras vidas, eles irão aos céus, e nos céus há 70 virgens esperando por eles lá. Esses homens têm essa esperança. Os adeptos da seita Heaven's Gate tinham essa esperança, mas é uma esperança em algo que não é verdadeiro, é uma esperança em algo que não tem fundamento, é uma esperança que não fornece a nós o prazer de lutar por aquilo que se espera. Então o homem precisa identificar no que de fato ele acredita, o que de fato é a fonte da sua esperança. Então, olhe para aquilo que Pedro está dizendo e reflita, medite e pense se a sua esperança tem fundamento ou se você tem tido essa viva esperança descrita no texto aqui lido e citado. Quando nós falamos sobre esperança, é preciso que nós sintamos a esperança. Nós precisamos sentir que temos esperança, nós precisamos sentir essa motivação para insistir, para prosseguir, para continuar. Então, a esperança, ela é um sentimento. Porém, por ser um sentimento, ela pode ser afetada. Por ser um sentimento, ela pode em algum momento nos abandonar. Por ser um sentimento, ela pode deixar de existir na nossa vida. Por quê? Porque as circunstâncias da vida muitas vezes roubam a nossa esperança. As circunstâncias da vida muitas vezes nos sequestram. É para uma igreja perseguida que Pedro está falando sobre esperança. É para um auditório, é para um público carente de ter essa esperança. Um povo que vivia na iminência de perder a sua vida, que todos os dias acordava e não tinha certeza se chegaria ao final do dia, porque poderiam ser presos, poderiam ser mortos. Então, quando Pedro está falando sobre esperança, Pedro está falando sobre algo profundo. Ele está falando sobre algo que tem que ser nutrido em nós. Ele está falando sobre algo que tem que ser alimentado. Se eu entendo que a esperança, por ser um sentimento, pode ser afetada, pode nos abandonar, pode deixar de existir, então eu acredito e entendo que Pedro, ele está falando de algo mais profundo. Ele não está falando apenas da esperança que se conhece comumente. Ele está dizendo para nós que a nossa esperança não pode ser uma mera emoção, não pode ser fruto dos nossos sentimentos. Porque se a nossa esperança for uma mera emoção, se a nossa esperança for fruto meramente dos nossos sentimentos, nós não poderemos depender dela. Ela não será forte o suficiente para nos mover, para nos motivar, para nos incentivar e para nos sustentar até o final da trajetória. A sua esperança não pode ser movida apenas pelas suas emoções. A sua esperança não pode ser fruto apenas das suas emoções. Do contrário, você não pode depender dela. Então o que precisa ser a nossa esperança? A nossa esperança precisa ser uma crença. A nossa esperança precisa ser um conceito.
A nossa esperança precisa ser uma convicção. Por isso, a Bíblia tantas vezes fala e adverte-nos a respeito da perseverança. Por isso a Bíblia tantas vezes nos adverte sobre o risco de retroceder, sobre o risco de cair, sobre o risco de abandonar a fé. Porque a nossa decisão, ela precisa estar baseada na nossa convicção. Nós precisamos estar convictos da nossa decisão. Se a nossa esperança for a nossa crença, for um conceito de vida, se a nossa esperança motiva-nos e nos dá convicção da nossa fé, então ela será poderosa para nos sustentar e será uma fonte, uma poderosa fonte de persistência e de força. A sua esperança precisa ser para você uma fonte de persistência e de força. Se a tua esperança não te motiva, se a tua esperança não te fortalece, ela vai te abandonar. Ela será afetada pelas perseguições, pelas frustrações, pelo desânimo, pelas críticas, pela oposição. Ela será afetada pelos problemas. Ela será afetada pela nossa frieza. Ela será afetada pela nossa inconstância. Mas se ela for fruto de uma convicção, nós sabemos que há algo maior, há algo preponderante esperando por cada um de nós. Então não são as meras circunstâncias, situações, problemas e adversidades que vão nos impedir. Porque a nossa esperança não pode ser abalada por aquilo que afeta a nossa mente, por aquilo que afeta as nossas emoções. Emily Burns testemunha sobre essa esperança, e ela diz: eu conheci essa esperança quando eu lutava contra um câncer. Lutando contra um câncer, ela conheceu essa esperança, e ela dizia que sentia uma profunda vontade de viver, um profundo desejo de lutar, um profundo desejo de insistir, um profundo desejo de seguir em frente. A esperança precisa nos dar exatamente isso: vontade de viver, força para insistir, vontade de não desistir. Se nós não temos vontade de insistir, se nós de forma recorrente sentimos vontade de parar, de retroceder, de desistir, nós não temos tido essa viva esperança descrita por Pedro. Essa esperança descrita por Pedro nos torna mais fortes que as provações. Então, nutrindo em nosso coração essa esperança, nenhuma provação nos fará retroceder, nenhuma provação nos ou prevalecerá sobre nós. Porém, quando Emily Burns testemunha sobre a sua vitória contra o câncer, nós percebemos que até mesmo essa esperança que motiva, essa esperança que dá vontade de viver, essa esperança que vai além da mera expectativa, da mera espera ainda, mesmo essa esperança não é a fonte mais confiável para a nossa resiliência e a nossa resistência. Porque a sua esperança estava em vencer um câncer. A sua esperança estava em continuar viva.
Mas essa esperança não é a fonte mais confiável, porque no final das contas, tudo acaba em morte. Por mais que ela tenha vencido o câncer, a morte um dia é inevitável para ela e para nós. Então o que eu estou dizendo é que a nossa esperança, ela tem que nos mover, ela tem que nos dar sentido à nossa vida, ela tem que nos incentivar, ela tem que nos fazer querer viver, ela tem que roubar de nós o desejo de parar, o desejo de desistir, mas ela não pode nos sustentar porque ela está baseada apenas naquilo que diz respeito à vida comum, à vida terrena. E aquilo que diz respeito à vida comum, à vida terrena, está fadado ao fracasso. Um dia vai acabar. Um dia vai ser destruído. Nós um dia vamos morrer. Até mesmo a terra um dia deixará de existir. O universo um dia deixará de existir. Então essa viva esperança, ela fala de algo um pouco mais profundo. O nosso destino, o infeliz destino, aponta para o fim. Então essa esperança tem que estar baseada em algo maior, tem que estar baseada em algo mais profundo. Nossa esperança precisa ser mais profunda do que os nossos instintos. E às vezes, o máximo que conseguimos é ter esperança de acordo com os nossos instintos. O instinto de sobrevivência, o instinto de conquista. A nossa esperança, a real, a viva esperança descrita por Pedro, precisa ser mais profunda, precisa ser maior, precisa ser mais forte do que os nossos instintos. Do contrário, ela será insuficiente para nos sustentar, ela será insuficiente para nos manter de pé. Então, a nossa esperança é mais que um sentimento, a nossa esperança é mais que um pensamento. A nossa esperança é mais que um impulso. A nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança, como diz Paulo escrevendo a sua primeira carta a Timóteo no capítulo 1, e versículo 1, ele diz que a nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança não pode ser em algo que vamos conquistar, não pode ser em algo que vamos construir, não pode ser em um nível que vamos atingir. A nossa esperança é uma pessoa, e Paulo diz que o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. E essa esperança, que é Jesus Cristo, afeta as nossas emoções, afeta a nossa vivência. Essa esperança afeta os nossos sentimentos. Essa esperança afeta as nossas crenças. Ou seja, essa esperança afeta toda a nossa estrutura. Por isso, a esperança que temos não é como a esperança que o mundo tem. Não é como a esperança que as pessoas desenvolvem. Se a nossa esperança é Cristo, Cristo afeta os nossos sentimentos, as nossas emoções. Cristo afeta as nossas crenças. Então, quando cremos, quando temos esperança do verbo esperar, à medida que a coisa dificulta-se, à medida que a coisa não acontece, essa esperança vai indo embora. Olhe para o exemplo de Abraão. Abraão, ao receber a promessa de Deus, que seria pai ainda de uma grande nação, ao passar o tempo, ele questionou. Ao passar o tempo, ele preocupou-se. Ao passar o tempo, ele desanimou. E chegou um ponto em que ele disse: será que o meu herdeiro será o meu servo? Será o meu empregado? Por quê? Porque ele esperava por algo que iria acontecer, mas ele pensava em algo natural. E isso roubou a esperança dele. Mas a esperança que temos, se a esperança que temos de fato é Cristo, conforme diz Paulo, 1 Timóteo 1:1, ele afeta as nossas emoções, ele afeta os nossos sentimentos, ele afeta as nossas crenças. Então essa esperança é indissolúvel. Essa esperança
prevalece sobre qualquer e absoluta coisa. Essa esperança nos move, nos motiva e nos faz chegar aonde nós, humanamente, não conseguiríamos chegar. Nos faz ser o que nós, humanamente, não seríamos. A esperança é uma teimosia necessária para seguir em frente. São as circunstâncias dizendo para você que não, são as adversidades crescendo, são as coisas trabalhando o contrário, mas você teimosamente acredita, insiste, segue em frente. Mesmo quando os sentimentos murcham, conforme diz o apóstolo Pedro aqui nesse texto, mesmo quando as crenças parecem duvidosas, parece que tudo vai mal, mas você tem esperança, e a sua esperança diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você enxerga as coisas dessa forma, se você compreende as coisas dessa forma, então não tem como se desmotivar, não tem como retroceder, não tem como parar, porque até nas adversidades há um propósito, até nas perseguições há um propósito, até no mal que se levanta, Deus pode usar aquilo e Deus pode transformar aquilo e reverter em bênção para nós. Lembre-se de José: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção para que se faça como se vê agora, para que se preserve muitas vidas, como vocês veem agora. A Bíblia diz que Deus transforma o mal em bênção. Se você tem essa esperança, você acredita cabalmente que todas as coisas couberam para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas podem resistir a muitas coisas. As pessoas podem resistir a muitas adversidades. As pessoas podem resistir a muitos problemas. As pessoas podem resistir a muitas angústias. Mas apenas se elas acreditam, se elas têm esperança de um amanhã melhor. Eu estou dizendo para você que a sua esperança precisa te fazer crer, precisa te motivar a entender que haverá um amanhã melhor, que há algo melhor lá na frente, que há algo mais profundo lá no futuro para a sua vida. Nossa esperança não reside em algo que nós vemos, que nós tocamos. A nossa esperança não reside em pessoas que podem intervir em causas jurídicas ou em qualquer outra causa da nossa vida. A nossa esperança, ela reside em algo que prevalece além da própria vida. Pois o apóstolo Pedro diz que a razão da nossa esperança é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo que a certeza da nossa esperança está baseada num fato que fez um homem prevalecer contra a morte. Então a nossa esperança está baseada em algo que vai além da vida. Essa esperança que está em algo que vai além da vida, que nos move, que nos motiva, que nos impulsiona, que nos conduz a algo que vai além da vida, essa esperança não pode ser mutável. Essa esperança tem que ser indissolúvel. E Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 1 e versículo 27, ele diz: Cristo, a certeza da glória. Cristo em vós, a certeza da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Então essa esperança não é que você vai ficar milionário. Essa esperança não é também dizendo que você vai comprar um carro. Essa esperança não é dizendo que você vai conquistar riquezas. Essa esperança é dizendo que essa esperança é a certeza da glória. Que você atingirá, que você alcançará a glória.
Será que é difícil para nós entendermos isso? Será que é difícil para nós recebermos esta palavra? Pois eu digo para você, mais difícil era para o auditório de Pedro, para a igreja primitiva, para aqueles que tinham a sua própria vida em risco, para aqueles que corriam o risco de perder a própria vida. Mas Pedro está dizendo que essas pessoas precisam ter esperança, essas pessoas precisam ter motivação para crer dessa forma. E eu acredito que você tem muito mais razão, muito mais motivos para crer, muito mais do que essas pessoas. E é interessante como Pedro começa o versículo que lemos, ele começa com a palavra bendito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra bendito, ela vem do grego eulogetos, que por sinal é uma das palavras que dá origem à palavra elogio. Então, bendito, quando ele se refere a Deus como bendito, ele está elogiando a Deus, enaltecendo a Deus, dizendo que Deus é digno de louvor. Mas espera aí, como Deus pode ser digno de louvor se o mal prevalece, se o mal impera? Como Deus pode ser digno de louvor se Ele permite que o império ceife a minha vida? Como Ele pode ser digno de louvor se Nero está pegando os meus irmãos, levando ao Coliseu e fazendo com que eles sejam devorados por leões? Espera aí, como é que Deus pode ser digno de louvor se Deus está permitindo que Nero pegue os meus irmãos e pode pegar a mim, amarre-os em uma estaca, os banhe de cera e ate fogo neles, para que eles se tornem chamas vivas para iluminar o jardim dele? Como é que esse Deus pode ser digno de louvor para essa igreja, para esse apóstolo, para esse povo? Esse Deus que permitiu tudo isso é digno de louvor. E você o tem como alguém digno de louvor? Sendo que Ele não tem permitido que nada disso, nada nem sequer parecido com isso aconteça com você. Será que você tem tido esse Deus como um Deus elogiável, como um Deus admirável? Será que Ele tem sido elogiado por você? Será que Ele tem sido admirado por você? Será que Ele tem sido adorado por você? Na nossa igreja em São Paulo, tinha uma irmã que se referia a Jesus como "Ô Jesus cheiroso, ô Jesus bonito". O prazer em servi-lo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a provações, mas via nele motivo para admirá-lo, via nele motivo para elogiá-lo. Eu acho que você tem muito mais motivos para isso. Mas será que você, a semelhança desse povo, dessa igreja, tem feito assim? Tem agido assim? O tem tratado assim? Se nós formos ser bem sinceros, bem honestos com nós mesmos, nós sabemos que não. Então será que aqueles irmãos eram mais crentes que nós? Será que não é o fato de vivermos de forma e sossegada que nos faz ter a convicção de que Deus está conosco? Porque se nós temos uma vida tranquila e sossegada, nós não conseguimos atribuir a Deus isso, então que tipo de fé nós temos? Que tipo de cristãos somos? Que tipo de igreja somos? Essa igreja, em meio a essas dificuldades, em meio a essas aflições, via em Deus razão e motivo para enaltecê-lo, adorá-lo. Via Ele como um Deus digno de ser louvado, digno de ser servido,
digno de ser enaltecido. Então será que Deus precisaria fazer conosco, deixar-nos passar por situações semelhantes a que eles passavam? Se necessário for, Ele deixará. E talvez seja isso que nos falte para que conheçamos a viva esperança. Sabe por que Pedro se refere a essa esperança como uma esperança diferente? Como uma esperança viva? Como uma esperança que move? Como uma esperança que nos faz prevalecer? Porque antes de usar a expressão esperança, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia. A sua misericórdia aqui tem que ser entendida como a sua graça. Segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Então nós fomos gerados para essa esperança. Para uma viva esperança. Foi para isso que nós fomos gerados. Se nós não temos, então não fomos gerados de novo. E por que essa esperança é diferente? A palavra que Pedro usa aqui para misericórdia é a palavra grega eleos. E a palavra eleos pode ser traduzida como piedade ativa. Então, a misericórdia, a grande misericórdia a qual Pedro se refere, é uma misericórdia em ação. Não é uma misericórdia em tese, não é uma misericórdia em teoria, não é uma misericórdia em palavra, mas é uma misericórdia em ação. É a piedade ativa de Deus. Ou seja, Pedro está dizendo para este povo: ainda que vocês estejam sendo perseguidos, ainda que vocês estejam sendo presos, ainda que vocês estejam sendo torturados, ainda que vocês estejam sendo martirizados, mas a misericórdia de Deus, a piedade de Deus está ativa na vida de vocês. A misericórdia de Deus está em ação na vida de vocês. É isso que nós precisamos entender. É isso que você precisa entender. A misericórdia de Deus está em ação na sua vida, está agindo na sua vida. A misericórdia de Deus não é passiva, ela é atuante nas nossas vidas. Do contrário, nós não resistiríamos. Do contrário, nós não prosseguiríamos. Por isso Pedro está falando de uma viva esperança. E você tem razão, você tem motivo para ter essa viva esperança. Você tem razão, você tem motivo para persistir, para insistir, para prosseguir e para ir até o fim. Você não tem motivo algum para retroceder. Você não tem motivo algum para parar. Você não tem motivo algum para virar as costas para a cruz. Porque a sua esperança está em alguém que venceu a cruz. A sua esperança está em alguém que venceu a sepultura. A sua esperança está em quem venceu a morte. Se este homem foi capaz de vencer a morte, que segundo a Bíblia é o nosso maior inimigo, ou é o último inimigo a ser vencido, o que não pode ser prevalecido sob a perspectiva dessa esperança? O que não pode ser prevalecido com essa esperança? Então ele está falando, essa esperança, essa viva esperança, tem dado a vocês a certeza e a convicção de uma herança incorruptível, uma esperança que está guardada, uma esperança que não pode murchar, incontaminável, que está guardada nos céus para você. O apóstolo Paulo, ele diz: se a nossa esperança estiver apenas nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós só esperamos, se nós só vivemos para as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa esperança, a viva esperança, nos move para algo que está guardado para nós nos céus. Então, quer viver isso? Quer experimentar isso? Quer desfrutar disso? Vá até o fim. Que Deus encha o seu coração, que Deus encha a sua mente, que Deus encha o seu ser de forma transbordante dessa viva, dessa poderosa, dessa eficaz esperança.
E você começará a enxergar as coisas de cima para baixo. Você começará a ver as coisas como pequenas. Você começará a ver as coisas como insignificantes. Nada é tão grande que possa prevalecer sobre essa esperança. Foi essa palavra que Deus mandou para você.